Viver Bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem, o programa que fala sobre qualidade de vida. E hoje todo mundo vai ficar atento ao nosso tema. Afinal, o tempo seco que domina o nosso estado, agora no meio do ano, preocupa muito a gente, não é mesmo? Principalmente por conta das queimadas que estão por toda parte. Sejam elas de grandes proporções ou essas de fundo de quintal. Ambas são prejudiciais à qualidade do ar que respiramos, que é o tema do nosso Viver Bem de hoje. E para uma conversa esclarecedora, recebo então a alergista e imunologista, a doutora Luciana Freire. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora. Oi. Tudo bem? Tudo jóia, Renata. Prazer em conhecê-la. Satisfação em recebê-la para a gente, de certa forma, tentar alertar a nossa população e dar orientações, né? Afinal, tá difícil para todo mundo esse tempo aqui em Rondônia, não é mesmo, doutora? Sim, bom dia. Bom dia, Renata. Então, né, vocês estavam questionando sobre a qualidade do ar que a gente respira, né? E, assim, não é boa, não. Assim, a Organização Mundial de Saúde, ela tem como referência alguns parâmetros, né, para comparar os países, né? E aí tem uma unidade que eles chamam de material particulado, né? Que é a fuligem, né, que a gente respira, que é principalmente emitida pelos combustíveis fósseis, né, dos carros que circulam. E aí tem material particulado menor que 10 micrômetros e o de menor que 2,5, que são do tamanho de moléculas, então são invisíveis aos nossos olhos, não é só aquela fumaça que a gente enxerga. E essa partícula menor que 2,5 é a mais lesiva para a gente. E, por exemplo, na América do Sul, nós não temos dados, infelizmente, da região norte, né? Mas região sudeste, São Paulo, o ideal seria menos que 20 microgramas por metro cúbico de ar que a gente respira. Em São Paulo, essa média anual é 38, por exemplo. Então, de maneira geral, o ar que nós brasileiros respiramos não é muito bom. Não é muito bom. E aqui na nossa região, né, a gente... não é o fato da gente estar na floresta, na região mais afastada, que evita que nós estejamos também sob risco, né? O ar, uma característica dessa poluição é que ela não tem limites, né? Então, o ar, a poluição que é produzida numa região, ela circula pela atmosfera e acaba atingindo a todos nós. Então, mesmo estando afastados dos grandes centros, né, que tem um trânsito com um fluxo maior, que tem indústrias, estando mais próximos da Amazônia, né, da região de floresta mesmo, nós não escapamos, não saímos ilesos. Não, a população que mora nos grandes centros, realmente, ela está mais exposta por causa da quantidade de veículos que existem, né, e as indústrias, que realmente é maior concentração no Sudeste. Mas nós temos meios de poluição característicos da nossa região, né? Que são as queimadas, né? Que é a atividade da pecuária, que também emite gases. Então, nós também produzimos uma forma de poluição também. Recentemente, doutora, nós preparamos uma série aqui na SIC TV que falava sobre a arborização, sobre a falta disso aqui na nossa região, aqui em Porto Velho, de termos ruas, uma cidade arborizada. Estamos em uma das capitais menos arborizadas do país. Isso também influencia diretamente na qualidade do ar? A redução de vegetação, né, e a troca pelo cimento, né, isso aumenta o aquecimento da cidade, a temperatura na cidade já fica mais elevada. Isso, associado a essa época do ano, com o tempo seco, as partículas ficam mais suspensas no ar, na atmosfera. E elas ficam mais... a gente inala mais. E uma característica da nossa região também é de pouco vento. Então, é mais difícil dispersar a poluição na nossa região. E agora... Eu fico um pouco curiosa. Se eu, de repente, tenho uma casa com um quintal maior, tenho essa possibilidade de ter mais árvores ou até de colocar isso dentro de casa. Nós também fizemos um programa específico sobre isso aqui no Viver Bem.
eu vou sentir o meu ambiente mais agradável do que aquele ambiente que não tem uma árvore, por mais que não seja uma grande quantidade? Ah, com certeza, né? Em vez de você ter um quintal cimentado, né? Ter uma grama, ter uma árvore que já estava lá naquele terreno antes de ser construída a sua casa, tem uma repercussão direta na temperatura do ambiente da sua casa, com certeza. E nós preparamos uma matéria, inclusive, falando sobre esse clima aqui no estado de Rondônia. Enfrentamos várias queimadas. Todo dia noticiamos um novo episódio aqui no nosso estado. Convido a doutora para assistir e a você de casa também. Com a chegada do verão amazônico, aumentam as queimadas no estado. E quem mais sofre é a população. Nessa época, o pessoal não tem tanta consciência, né? Toca fogo em mato. Inclusive, ali do lado de casa, que eu moro no Nacional, agora, recentemente, tocaram fogo na mata e foi horrível. Horrível para respirar. Sofro mais por causa da minha sinusite. Tem muito queimadas. Eu tô com medo do meu netinho, né? Tá muita fumaça. Tá meio feio. Direto tem que levar no hospital para fazer inalação. O bairro que a gente mora, constantemente a queimada dia e noite, bem dizer, sabe? Cria aquele capinzão alto, quando chega essa época, queimada todo tempo. Falta de ar, né? Gripe, enjoo, tudo isso aí afeta, né? Por causa da fumaça, a poeira. Foram registradas pela Brigada Municipal de Porto Velho 138 ocorrências no período de julho. A BR-364 e Estrada dos Periquitos tiveram o maior número de ocorrências. Outros bairros afetados foram Nova Esperança, Aeroclube e Centro. Neste período de estiagem, qualquer fagulha levada pelo vento pode provocar um grande incêndio. A limpeza de terrenos ou quintais não deve ser feita por meio do fogo, mas sim por capinas periódicas ao longo do ano. Queimada mata, de que queimar é crime ambiental, faz mal ao meio ambiente, faz mal à população, faz mal aos animais. E o nosso foco principal hoje é a conscientização. O principal causador do fogo hoje é de causa humana. Muitas das vezes é o costume daqui da região de Rondônia ainda continuar queimando, né, seu lixinho em casa, suas folhinhas. O vandalismo também tem sido a maior causa de focos de incêndio aqui. O incêndio próximo ao espaço alternativo consumiu boa parte da vegetação e prejudicou voos e decolagens do aeroporto Jorge Teixeira. Outro foco de incêndio foi registrado próximo ao DENARC. E ainda, um incêndio assustador aconteceu em uma fábrica de ração em Candeias do Jamari. O nosso grande foco aqui é a prevenção. E também a gente deixa claro que a pessoa está lá, faz um fogo controlado e o fogo sai do controle. Não tentem apagar, acione aqui a gente, que a gente está aí preparado aí, uma equipe qualificada para a gente resolver a situação. E para o Disque Denúncia, ligue 0800 647 1320 ou através do WhatsApp 24 horas 99374 8556. Ou ainda o número da Brigada Municipal, 992 33 7618. Então, de repente, se você ver algum foco, presenciar algo, faça um registro, faça uma foto, faça um vídeo e envie no WhatsApp da SEMA. De repente, se o 0800 não atender, o WhatsApp está aí para isso, para você registrar e eles poderem atuar. Porque queremos uma cidade com ar mais agradável, um ambiente mais gostoso, né, doutora? Mas a gente comenta um pouquinho mais dessa matéria depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. Viver bem. Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Hoje recebendo a doutora Luciana Freire, ela que é alergista e imunologista. Estamos falando um pouquinho sobre a qualidade do ar. Há pouco, doutora, mostramos, vimos aí então números assustadores sobre os registros de queimadas, focos de incêndio aqui no estado de Rondônia. Mas por que essa
essa fumaça das queimadas, ela é tão prejudicial à nossa saúde? Então, Renata, aí fica um grande alerta mesmo para a população de saber que as queimadas, a fumaça que a gente inala, não faz só mal para a nossa parte respiratória, irritação, não. Os estudos mostram, né, que essa fumaça, quando inalada, ela entra no nosso pulmão, penetra na circulação e vai parar nos órgãos mais distantes do nosso corpo, nos vasos sanguíneos, e ela está relacionada com os eventos cardíacos, como infarto e derrame. Então, assim, são dados assim assustadores mesmo. Ela está sendo considerada a quarta maior ameaça à saúde humana. Isso é muito grave, assim, de você afirmar, né? E são documentos oficiais, assim, que estão avisando, falando sobre isso. Ela fica atrás só mesmo da pressão alta, dos maus hábitos alimentares e do tabagismo. Então, se você for falar de hipertensão, maus hábitos e cigarro, que hoje em dia existem campanhas massivas, né, para alertar sobre isso, a poluição atmosférica é a quarta. Então, a gente não fala. E também porque ela é silenciosa, a gente não sente. Os efeitos dela é a longo prazo, não são imediatos. Então, tá sendo feita uma campanha global, inclusive vai ter uma conferência, a primeira conferência sobre poluição atmosférica e saúde, vai acontecer na Europa, né? E para discutir, para reunir os governos, né? Para falar sobre esse problema de saúde global, não é local. Temos um público que sofre mais com esse problema? Sim, Renata. Infelizmente, assim, temos as crianças, as mulheres, né? Os gestantes, os idosos. Principalmente por quê? Porque eles, algumas regiões do mundo, né, não tem, por exemplo, o fogão para cozinhar, tem o carvão que é usado para queimar a lenha e as pessoas inalam isso. Tem a poluição intradomiciliar também, que não é o tema de hoje, mas também serve de alerta, principalmente para os países mais subdesenvolvidos, né? Então, isso também. Os trabalhadores de área externa, né? E os pacientes com doenças crônicas respiratórias, como asma, DPLC, né? São os mais afetados. Tá? E o que a gente pode fazer de fato, doutora, para combater esse problema? O que cada um pode fazer, então, para termos um ar, respirarmos um ar de qualidade? Bom, então, infelizmente, assim, por exemplo, você pode optar por deixar de fumar, né? Nós estávamos falando aqui dos fatores de risco, né? Mas a gente não pode parar de respirar, né? Então, o problema da poluição atmosférica depende mais de medidas públicas do que de ações individuais, mas essas ações individuais podem sim colaborar para que a gente pressione os nossos governantes em todas as esferas da administração, não só estadual, mas federal, né? Os representantes que irão para essa conferência vão trazer metas, né? Porque essas conferências trazem metas para os países e que vão vir para a nossa região. Então, assim, primeiro não acharmos que nós somos passivos nisso, né? E que somos agentes que têm que cobrar dos seus governos. Agora, em casa, né? Aqui nosso hábito de realmente, igual a reportagem falou, né? Incineração de lixo domiciliar. Como um instrumento de limpeza, sendo que, na verdade, às vezes causa até mais sujeira, mais incômodo. Sim, a gente tem que diminuir, parar com esse hábito, né? Isso é cultural aqui, isso é característico da nossa região. E, assim, no governo seria a política de manejo do resíduo, né? Que está muito mais implicada com essa situação que a gente já estava comentando, que é do lixo, né? Se nós tivéssemos políticas de manejo do resíduo melhor, talvez a gente não tivesse tanto. E os transportes, né? Porque ainda os veículos são o principal caso de emissão, né? Tivéssemos transportes mais eficazes, públicos, né? A gente reduziria o número de pessoas usando o carro individual e assim por diante, né? Muito bem, o Viver Bem de hoje está falando sobre a qualidade do ar. Você de casa, não saia daí, entenda mais um pouco sobre o assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. Viver Bem
Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. A credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Qualidade do ar, tema do nosso Viver Bem de hoje. As queimadas, a fumaça, afetam diretamente a qualidade do ar que respiramos? Estamos recebendo a doutora Luciana Freire, que está nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre o tema de hoje, né, doutora? Então, já mostramos um pouquinho das medidas em que a população pode adotar para evitar, para melhorarmos, né? Apresentamos um panorama da nossa situação aqui em Rondônia. Mas, doutora, a gente, na nossa matéria, por exemplo, evidenciamos ali o episódio que ocorreu no espaço alternativo, né, de uma grande queimada numa área de prática de atividade física. Temos um horário específico para as atividades físicas ao ar livre e próximas, por exemplo, como espaço alternativo? Então, Renata, nessa época do ano, principalmente o ar seco e muito poluído, a recomendação às vezes é até não fazer nada, né? Principalmente nos grandes centros, né? Mas aqui a gente, de preferência, optar pelos primeiros horários da manhã, até 9 horas, né? Ou depois das 16 horas da tarde. Isso minimiza aquela sensação do ar seco e da temperatura alta que eu tinha falado antes, que faz com que as partículas fiquem mais respiráveis, né? Elas ficam mais suspensas no ar e nesses horários elas estão mais reduzidas. Além da questão dos horários, alguma outra dica, alguma outra estratégia para quem não deixa de praticar atividade física? Então, hidratação antes, durante e depois, roupas leves, diminuir o ritmo, né? Às vezes o calor e o tempo seco, o corpo sente mais isso, então você pode sentir um baixo rendimento, então não ultrapassar os seus limites. E quando sentir que tem alguma coisa errada, vertigem, tontura, batimentos acelerados, para imediatamente o que você está fazendo e lavagem nasal antes de fazer exercício também é muito bom. Aproveitando o gancho da lavagem nasal, doutora, temos aqui um aparato na nossa mesa do Viver Bem. Eu gostaria de conversar um pouquinho então sobre os instrumentos que temos hoje. Por exemplo, sempre ele está ali no balcãozinho da farmácia para vender a proposta de umidificar o ar. Funciona ou não funciona? Então, é um bom recurso para ser utilizado. A única ressalva é não deixar ligado a noite toda no ambiente fechado. De preferência, deixar ligado por 3 ou até 4 horas antes de a pessoa entrar no quarto e aí desligar. Porque isso aumenta a proliferação de esporos, fungos dentro do quarto, principalmente na nossa região, que é úmida também, né? Certo. Mas, doutora, como que ele vai agir? Ele vai umidificar esse ar, né? Nós temos falado aqui que a umidade nessa época do ano tá seca, né? Então, se você checar aquela umidade relativa do ar, às vezes você vê na internet, né? Entre 40% e 70%, é uma umidade boa. Abaixo de 30% é um sinal de alerta, né? Isso você consegue consultar na internet, né? Quando a umidade está abaixo de 30%, aí você vai ligar essa fumacinha, ela vai subir e ela esse vapor de água vai umidificar aquele ambiente, vai aumentar a umidade dentro do ambiente, que estava 30%, vai para 40%, vai para 50%. E isso melhora a sensação térmica dentro dos pulmões e evita aquelas irritações, tosse, lacrimejamento, coriza. Ajuda principalmente para quem tem processos alérgicos. Aqui temos também soro fisiológico. Eu estava até perguntando nos bastidores para a doutora. A senhora falou, inclusive, sobre os corredores, sobre a lavagem nasal. Funciona ou não funciona? Funciona. Pode ser feito tanto a lavagem nasal com sprays, né, que tem vários disponíveis no mercado, né, jatos pressurizados, mas também sempre oriento também que às vezes a população que não pode adquirir, pode lavar a narina com soro fisiológico mesmo, com uma seringuinha de 3 ml ou de 5 ml. Não precisa ser um jato forte, só precisa ser constante, né, para poder ajudar o nariz a retirar essas impurezas, poluentes, vírus e bactérias que se aderem à mucosa. Aí basta ter uma seringa em casa. Sim, aí é só você higienizar ela, né? Usa, depois coloca uma gotinha de detergente na ponta, tira os resíduos, né? Para não ter o risco de contaminação com vírus e bactérias da própria pessoa, né? Na reutilização.
ou produtos já Sim. destinados já especificamente Especificamente, isso pode ser de comprar e já está pronto para uso. Geralmente carregar dentro da bolsa, quando sentir que o nariz está seco e tal. Só outro detalhe é que usar em até 7 dias, né? Porque o soro fisiológico estraga também. Depois que você abre, não pode ficar com ele guardado no armário, não. Doutora, para a gente não passar aqui, não perder o time do nosso umidificador de ar, é possível conseguir essa estratégia com aquela velha receita da vovó de colocar uma toalha molhada no quarto, de ter um balde de água, uma bacia de água? Sim, Renata, ela nos estudos, né, tem gente que estuda isso, ela realmente tem o poder de aumentar a umidade do ar, sim. De preferência, utilizar as toalhas molhadas, tá? Porque além de ela ter se mostrado melhor nos estudos do que a bacia, diminui o risco de acidentes domésticos, principalmente quando tem criança pequena em casa, risco de afogamento. Por fim, temos aqui o inalador. Quando usá-lo, quando não usá-lo? É possível eu ter esse equipamento como uma medida preventiva também? Sim, principalmente com crianças pequenas e idosos, né, que sofrem mais com essa mudança de clima nessa época do ano. Nebulizar traz um alívio para as vias aéreas, né, como se fosse uma umidificação do ambiente, só que diretamente para as vias aéreas. Mas para acalmar essas vias aéreas, né, quem tem doenças respiratórias às vezes usa medicações dentro do nebulizador, né? Mas pode ser feito só com soro fisiológico. Isso que eu ia perguntar, não corre um risco de repente, a mãe querer fazer uma inalação na criança e usar algum tipo de medicamento? Então, basta o soro fisiológico? Basta. Ela só vai usar medicamentos com prescrição médica, tá bom? E é isso. Temos aqui também a máscara, né, para criança. Inclusive, doutora, esse alto índice de crianças recentemente aqui em Rondônia, no Hospital Cosme Damião, internadas com pneumonia e outros problemas respiratórios, pode estar atribuído também a essa época do ano? Como eu estava falando para você. A pneumonia, nas crianças menores de 5 anos, é a principal causa de morte nessa faixa etária. E o ar poluído, a poluição atmosférica, um dos principais fatores de risco. A poluição atmosférica também é comprovadamente, já em estudos, ela aumenta, é fator de risco para alergias. Ela não só piora quem é alérgico, mas ela promove a alergia. Então, sim, essas pneumonias, essas internações, existem estudos falando sobre aumentos de atendimentos em pronto-socorros, né, na região sudeste, aumentos de mais de 50% de atendimentos nessa época do ano. Então, sim, está muito relacionado e a gente tem que tomar essas medidas. A gente quer agradecer a doutora. Agradecer à rede de farmácias Preço Baixo, que cedeu todos os itens que usamos no programa de hoje. Especialmente a equipe da Imigrantes. Então, agradecemos, né, por essa proposta. Agradecemos a doutora também, mais uma vez. Um site, doutora. A senhora tinha um site para apresentar e conscientizar a nossa população sobre esse problema. É um site em inglês, né, que está anunciando essa conferência que vai ter em Geneva. É em inglês, mas é briefthelife2030.org e tem aqui, o /pt/ que é tudo em português. É muito legal, eu estava pesquisando sobre o assunto, tem muita informação lá. Muito bem, agradeço a você de casa. Sábado que vem nós estamos de volta. Até lá, ótimo fim de semana.